Olá, eu sou o Rocha, sou aluno do curso de especialização de desenvolvimento de sistema web e aplicativos móveis do Instituto Federal de São Paulo, campus Capivari. Nessa apresentação vamos falar um pouco sobre a atividade do módulo 2 da disciplina de aplicativos móveis ministrada pelo professor Moisés Filho. Foi solicitado pelo professor que realizássemos algumas modificações no aplicativo Calculadora, desenvolvido em aula para posterior complementação pelos alunos. O objetivo é modificarmos a tela inicial do aplicativo, acrescentando uma nova funcionalidade que permita ao usuário realizar um cálculo de uma viagem de veículo, considerando algumas variáveis como distância, valor do litro do combustível e a média de km por litro realizada pelo veículo. Ao final, o professor também solicita que façamos uma breve apresentação das telas do aplicativo e sobre a questão da codificação, a elaboração da codificação. Esse aplicativo ele tem uma estrutura de 8 arquivos. São 4 arquivos XML, de layouts, de definição de botões e textos, e mais 4 arquivos de codificação na linguagem Java. Falando um pouco da funcionalidade do aplicativo, aqui na tela emulada ao lado, esse aplicativo inicialmente ele foi criado com um botão chamado Entrar, que aqui ele já foi modificado para calculadora, onde o usuário, ao clicar, poderia fazer cálculos aritméticos a partir de algumas opções. Então você tem aqui as opções somar, subtrair, multiplicar e dividir, onde o usuário pode clicar no botão e digitar valores aleatórios para efetuar o cálculo. O aplicativo mostrar aqui o resultado no final. Então a calculadora propriamente. Essa atividade, essa funcionalidade foi feita inicialmente juntamente com o professor, e aí ele solicitou para que nós modificássemos o nome do botão para calculadora e criássemos um novo botão chamado viagem. A partir desse botão, o usuário poderia fazer o cálculo de uma viagem a partir de um veículo, no caso. Então aqui, por exemplo, o usuário pode digitar no campo distância, a distância da viagem, colocar aqui 100 km, ele vai digitar um valor de litro de combustível, vamos colocar 6,80, e aqui vamos colocar a questão da média, o consumo do veículo, vamos colocar 10. E aí o aplicativo já mostra para ele o consumo e o valor. Então, nesse caso em particular, são 10 litros a um valor de R$ 68. Somando aí a essa ação, a gente também complementou a tela do aplicativo com funcionalidades, algumas funcionalidades como essa aqui, nova consulta, que permite o usuário limpar a tela e iniciar uma outra consulta. Também criei uma funcionalidade, uns testes, caso o usuário queira digitar um campo único para fazer o cálculo, ele não permite, e mostra uma mensagem pedindo para o usuário preencher todos os campos. Então, além dessa funcionalidade, tem um botãozinho aqui voltar, para voltar para a tela inicial. Então, em resumo, de tela de apresentação e de funcionalidade, é isso. Vou falar um pouco agora sobre a codificação. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Só um minutinho. Então aqui eu vou acionar aqui o arquivo de codificação, que para mim aqui é o viagem active.java. Eu descrevi por módulo para facilitar a explicação, mas aqui são os métodos de importação das funções automáticas, e aí você tem todas as importações dos botões, dos campos de edit texts e por aí vai. Aqui abaixo a configuração inicial, a partir do momento de criação da tela, ele também já define essa parametrização inicial. E aqui vamos lá nos botões. Aqui eu comecei a criação dos botões, fazendo o vínculo dos botões com os listeners.
Mais abaixo, no item 3, o tratamento dos cliques, né, onde o usuário, como demonstrado, ao clicar, colocando ali as opções, automaticamente ele consegue calcular, consegue voltar, consegue limpar a tela, e assim sucessivamente. No 4, você tem o cálculo, né, da viagem, propriamente dito. Aqui nessa etapa ele obtém as referências dos edit testes que foram criados. Né? Aqui para o voltar, para a questão da média, né? E aqui para a questão da distância. Aqui ele verifica se os campos estão preenchidos, né? Faz a validação, o teste. Né? Então foi criado um if aqui para fazer essas validações e emitir também aqui com a opção test, aqui, o método test, né? Pedindo para o usuário preencher todos os campos. E aqui ele converte, né, os textos para o tipo variável double, né, o que me permite, né, o que permite ao usuário utilizar valores em decimal. Aqui a execução propriamente do cálculo, né, com a variável litros consumidos, recebendo a distância dividido pela média de quilômetros. Aqui abaixo a variável custo total, recebendo o cálculo, né, do litros consumidos pelo valor do litro. Né? Aqui ele exibe os resultados com o método de mensagem, né, informando que vai informar o total, no caso de litros consumidos, né, e o valor total da viagem. Aqui mais o método toast, o método check. Se o usuário digitar qualquer coisa que não seja números, ele coloca aqui uma mensagem, né, valores inválidos. E eu acho aqui a questão da limpeza dos campos, né, finalizando aí a questão do código. Tá? Então, basicamente, era isso, né, a ideia. Eu espero ter contribuído para esse conhecimento. Né? Agradeço a oportunidade e a atenção de vocês e até a próxima.